Carinhosamente bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, mais um dia de estudo, abrindo esta sala de aula para você estudar com a gente, convidando você, amigo ouvinte, estudante, a participar dela. Estou aqui com a presença marcante aqui do André Matos, que vai levar o estudo de hoje, dando sequência à obra Memórias de um Suicida, o 35º estudo. Temos a presença aqui do Marco Lazzarini, do Celso Tinta e na técnica Bruno, já levando aí para as plataformas digitais do programa desta manhã, a sala de aula chegando aí em diversas plataformas. E dá o nosso bom dia aqui para o André Matos, que está aqui do meu lado. Mais um dia de estudo, né, André? Tratando aí da obra Memórias de um Suicida. Vamos terminar hoje o capítulo 5, Reconhecimento. Perfeitamente. Bom dia, meninos. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Pedindo desculpa, mês passado nós tivemos uma dificuldade, não podemos estar aqui, mas estamos firmes, vamos continuar estudando essa obra belíssima, como sempre você diz, uma obra de extrema importância. Né? Muito bem. Marco Lazzarini, bom dia, Marquinhos. Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Celso Tinta, Bruno. Bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM. Bom dia. Bom dia, Celso. Mais um dia de estudo. Buona mattina, esperando, né? Buona mattina, Márcio. Bom dia, Marco Lazzarini. André Ludovico. Bom dia. Eu não queria falar, ele intriga. Ué, você começou com isso, rapaz. Não fui eu, não. Eu vou chegar na espiritualidade, aquela turma lá, Umbrova. De fato, vamos entrar agora na obra, né? No estudo, já estou ansioso para estudar, darmos continuidade à obra Memórias de um Suicida, né? A coleção de Ivone do Amaral Pereira, essa média fantástica, com a parceria com o Espírito Camilo, né? Que editou, né? Fez a obra, né? Junto com parceria com a Ivone. E o André, hoje, finalizando o capítulo, né? 4, que é o reconhecimento, né? Esse capítulo 5, se não me engano, é 5, né? E ele narra, né, aqueles pontos fundamentais que já aprendeu quando ele já está no Hospital Maria de Nazaré, né, depois de ter passado pelo Vale do Suicida. Ele coloca: vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá envolver pela eternidade denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encarnado. Quer dizer, se todos nós tivéssemos essa consciência que somos espíritos que habitamos um corpo físico, temporariamente seria bem diferente a humanidade, né, o André? Veja a diferença que faz você ter uma perspectiva de continuidade da vida com aquela em que estabelece dois lugares opostos para ou uma felicidade sem ação, sem movimento, uma felicidade em que não há trabalho, onde não há esforço, num céu eterno, ou um sofrimento eterno, que é o inferno, e que foge totalmente da imagem e da compreensão de Deus que Jesus nos ensinou. Aliás, ontem eu estava com a minha neta, a gente estava assistindo um determinado programa que tem músicas cristãs, porque atende a várias denominações, e eu estava percebendo que como se fixa a música em alguns conceitos como salvação, como Jesus nos livrou dos nossos pecados, né? O Cordeiro de Deus, que doou seu sangue, doou sua vida para retirar dos nossos pecados, e que não se apega aos seus ensinamentos éticos e morais. É interessante, né? Como homem, ele se fixa naquilo que tem menor importância, principalmente aquilo em que você tem uma figura que é aquele que assume toda a responsabilidade pelas expressões do mal que nós já tivemos na história humana, que é Jesus. Então basta você segui-lo que você está livre dos seus pecados. E aí, quando você estabelece esse conceito de céu e inferno, você determina a figura de um Deus que é inferior ao próprio homem. Nenhum de nós aqui que passamos pela experiência da paternidade ou uma mãe na maternidade, você castiga, vamos botar assim bem entre aspas, os seus filhos eternamente. Não, agora você vai ficar ali no cantinho do pensamento até desencarnar. Já viu alguém fazer um negócio desse? Não existe. Se o ser humano não tem essa postura de corrigir, mas dando
oportunidade de um filho aprender e refazer o seu comportamento, você vai pensar de Deus. Vai agir de uma forma diferente. Mas mesmo entre nós, espíritas, nós não nos acostumamos ainda a viver diante desse conceito muito claro de que nós somos espíritos, nós não somos essa imagem que se reproduz no espelho, que se reproduz ali no vídeo, nós não somos essa imagem, essa é apenas uma das roupas que nós vestimos nas diversas encarnações. E é verdade, contando na continuidade aqui, outro ponto importante que ele coloca é o seguinte: um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra, nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupa Sim. muitas vezes. E essa é a expressão da justiça divina. É um pai que dá oportunidade ao filho de refazer caminhos, de mudar a forma de pensar, de evoluir. Quando trata da lei divina, do amor de Deus, para mim a parábola que resume isso, eu estou sempre citando, porque a parábola que sempre me tocou mais o coração é do filho pródigo. Porque é aquele filho que, na expressão da sua vontade, seu livre-arbítrio, se afasta de Deus, que é o seu pai, ali o fazendeiro, que todos nós, quando fomos criados, nós vibracionalmente nós nos afastamos de Deus, fazemos esse processo de retorno, só que em determinados momentos, principalmente quando da individualidade do espírito, que é o que nós somos hoje, possuímos inteligência, vontade e livre-arbítrio de expressar os nossos desejos, as nossas decisões, nós somos como esse filho pródigo que pede a herança e vai viver uma experiência lá na cidade em que ele achava que para ele era o correto, estava certo, queria diversão, lá que é bom. Quantas vezes a gente vê filhos e nós mesmos cometendo equívocos, né, escolhendo caminhos que naquele primeiro momento, pela infantilidade espiritual de cada um de nós achamos que ali vai ser, né, da nossa felicidade, e descobrimos que prazer e felicidade não são a mesma coisa. E o filho pródigo ali, diante da dor, da dificuldade, quando ele está assim, estou cuidando dos porcos, estou comendo a comida dos porcos, os servos do meu pai são mais bem tratados do que eu sou aqui, eu vou retornar para a casa do meu pai. Pensando em ser um servo dele, não mais ser um filho, mas pensando em ser um servo. E aí o pai o abraça, o pai não espera nem ele chegar lá, o pai vai ao encontro dele. Essa parte que o pai, quando vê o filho na estrada, ele vai ao encontro ao filho, é belíssimo. Porque é a expressão do perdão de Deus, do reconhecimento de Deus, de que nós fizemos uma escolha equivocada e passamos pelo processo de reconhecer o erro e de retornar. Retornar para onde realmente está a nossa verdadeira felicidade. E aí o Pai vai de encontro. Esse de encontro é a misericórdia de Deus para cada um de nós. Então, essa expressão que ele diz no item 3, de que nós nascemos novamente, um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação, para mim é esse reencontro com Deus, é a oportunidade que ele está dando, é a misericórdia que ele tem para cada filho. Ele está, naquele momento, saindo da sua posição, indo encontrar comigo e dizendo, olha, vamos refazer esse caminho, vamos fazer a sua escolha, agora que você reconheceu o seu erro, agora que você reconheceu o seu equívoco, então vamos refazer. Então, esse item, eles, depois desse processo de tratamento que nós vimos lá no Hospital de Maria, né, que todo aquele recurso de usar imagem, de usar a fala, de cada um não só reconhecer e reviver os equívocos que o levaram a fazer a escolha da morte voluntária, mas também de ver do outro, né, ver o equívoco do outro, não só o seu, percebendo que todos cometem equívocos, mas que estão ali por um recomeço. Então, aí bate, como nós vimos, não só eles se reconhecem como espíritos, Sim. porque mesmo passando por aquele sofrimento, mesmo percebendo que eles estavam vivos após a morte, ele deixa muito claro que a partir desse tratamento eles começam a se reconhecer como espírito eterno, e agora ali eles começam a perceber que, após esse reconhecimento, só tem um caminho, que é o de renascer. E por isso, né, tá aí o capítulo reconhecimento, né? Isso. E o outro quarto ponto o terceiro ponto que ele sugere aqui, de aprendizado na colônia, né, do Hospital de Maria de Nazaré,
É o quarto. É o quarto, desculpa, o quarto. O suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinham para com as leis sábias, justas e imutáveis, estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. É forte, né? Eu acho que não concluiu, não, mas aliás, ele aqui ele é forte. Só que a gente precisa, assim, a palavra criminoso para nós, ela tem um impacto. Uhum. Né? Quando você pensar um criminoso. E na sociedade que nós vivemos agora, esse conceito acaba se atrelando com muita facilidade a determinados corpos, representantes de corpos sociais, ou seja, de grupos sociais. Só que criminoso é todo aquele que tem uma atitude ou faz uma escolha contrária à lei humana. Sim. Qualquer um de nós. Sim, é um crime. Qualquer um de nós que nos posicionarmos. Eu avancei o sinal, eu sou um criminoso. Não é? Eu sou um criminoso. É um crime, não é um crime gravíssimo. Sim, crime, mas olha só. Mas é um crime. Criminoso, não, por isso que eu quero assim. Porque senão fica muito pesado o que está aqui. E aí nós temos volta aquele velho conceito assim, de que todo mundo acha que o suicida vai para o vale do suicida. Assim, não acontece e fica lá eternamente. Porque o que você colocou aí é interessante nesse sentido. Não é um crime enorme atravessar o sinal, mas passa a ser a partir do momento que você atravessa o sinal, atropela e mata alguém. Sim, aí é gravíssimo. Aí é gravíssimo. Então, assim, criminoso é todo aquele, a gente precisa identificar, é todo aquele que toma uma atitude contrária às leis divinas. Tá? Você tem crimes e crimes, mas a definição, a gente precisa entender isso, a definição. Agora, como você deu o exemplo, se eu só atravessei o sinal, passei o sinal com o carro e não aconteceu nada, um crime leve, mas eu sou criminoso. E se eu me acostumo a esse tipo de comportamento, lá na frente eu posso atravessar de novo e pegar alguém. E o outro detalhe aqui, né, que é importante ressaltar, né, o André, que está na obra aqui, que o espírito que cometeu, né, o suicídio, ele se vê obrigado a repetir a experiência na Terra. Não adiantou fugir. Não adiantou fugir, vai voltar novamente. Ou seja, é uma consequência. A gente precisa entender, porque qual é a consequência para o criminoso nas leis humanas? Quando ele é visto e ele é julgado, ele vai ter penalidades que a lei humana ela estabelece. A lei divina também estabelece consequências. É importante a gente entender as consequências. Agora, a diferença, muitas das vezes, é que Deus é mais misericordioso que os homens. Sim. Eu posso contar aqui, todos sabem, eu sou servidor da Justiça do Estado, e às vezes eu fico vendo processos criminais em que há pesos iguais, mas com consequências diferentes. Quando você pega alguém, por exemplo, e não são poucos, que foram pegos roubando comida no Bramil, então quando você vê alguém que rouba uma comida que você percebe que dali não é para alimentação, mas para revenda, tem um peso. Agora você vê pessoas também que roubam por questão de alimentação, de alimentar filhos, aquela coisa toda, e a justiça às vezes tem o mesmo peso que outros. Eu me lembro de um caso de um senhor que eu estava trabalhando no processo, ainda era processo físico, então a gente olha o processo todo, e percebi que logo depois de uma audiência que teve, ele foi dado alvará de soltura para ele. Só que aquilo passou pelo quem o defendeu, passou pelo gabinete, passou um tempo pelo próprio cartório. Então ele estava preso indevidamente 1 ano. Eu consegui observar aquilo pela prática da leitura anterior. Porque às vezes você está assim, você trabalha, a última folha tem lá uma determinação, o juiz, você vai fazendo. E você vai fazendo, você não olha lá atrás. Só que eu olhei lá atrás. Olhei lá atrás, vi todo o processo e pensei, opa, peraí, que isso aqui passou. E aí fiz a informação necessária, ele foi preso, foi solto e tal. E eu pensei assim, quando você olha quem é a pessoa,
você vai ver que era uma pessoa simples, ele roubou uma coisa no Bramil, provavelmente alguém que a família tem todo o desconhecimento da lei, que a família não acompanhou, né? A família não acompanhou, e aí, se eu não vejo ali, ele ia ficar preso. Ele ia ficar preso, de repente, até que alguém pudesse perceber aquilo dali. Já com mandado de soltura. Então, assim, só que a diferença de Deus para com o homem é que Deus é misericordioso, e às vezes o homem não é. Né? O juiz ele precisa, muitas das vezes, conduzir um julgamento de acordo com a palavra fria da lei. É o que precisa ser feito. Uhum. Né? Agora, Deus não, Deus é misericordioso. Então, essa misericórdia de Deus não isenta o criminoso do seu crime. É isso que ele está colocando aqui. Ele é criminoso. Sim. E o criminoso é alguém que falhou com o seu compromisso. Os compromissos anteriores, todos nós estamos aqui reencarnados com compromissos. Com o grupo social que eu estou inserido, com a família que eu estou inserido, assumir o compromisso da divulgação da doutrina espírita, isso nos traz responsabilidade, de atuação em determinadas atividades, ser um professor e levar um processo de educação, de ser alguém que vai estar numa área importante, por exemplo, alguém que vai representar o povo nas estruturas políticas que nós temos. É uma responsabilidade muito grande, são compromissos que você tem. E você pode acertar e você pode falhar. Então, o criminoso aqui, eu só queria deixar isso muito claro, porque senão a gente parte de um comportamento muito comum de todos nós, que apenas por uma palavra, por uma imagem, nós fazemos um julgamento muito grande. E Deus não age desse jeito. Tá? A misericórdia divina se faz não só na consideração da consciência que a pessoa tem do ato, do seu crime, de estar fazendo, sabendo ou não que aquilo é um crime. É igual a pessoa que atravessa, voltamos ao exemplo, atravessa o sinal dirigindo, ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe. Então, não deu consequência maior, mas ele sabe. O dia que der uma consequência maior, é porque ele não se ligou naquelas outras vezes que não deu consequência nenhuma, de que ele estava fazendo errado. Mas ele sabe disso. Então, a sua responsabilidade é maior do que aquele que não sabe. E, às vezes, no movimento espírita, nós esquecemos disso. Agora, Deus é misericordioso. Ele vai dar o quê? Ele realmente tem obrigação de repetir a experiência. Você fez lá a sua prova de matemática. Vou usar matemática, eu sempre fui muito ruim em matemática, essa área nunca foi a minha, não. Você não passou de ano, você fez a prova, o que na escola te dá? Não sei se ainda tem a nossa querida recuperação. Né? Naquela época você ia lá um tempo, estudava um pouco, fazia outra prova. Não é uma outra oportunidade? Sim. Então, de refazer o que você não conseguiu fazer. Porque não se esforçou para estudar, porque chamava o Marquinhos para jogar bola lá na calçada, ele ia jogar bola, ia pegar lá, apertar a campainha na casa do vizinho e sair correndo. Não estudou, não passou na prova e acabou, né? Não passou, vai fazer recuperação. Então, vejam que a misericórdia divina, quando ele coloca criminoso, é isso, é alguém que falhou num compromisso. A sua responsabilidade é maior ou menor com a consciência que você tem da sua falha. Mas o amor de Deus e a justiça divina não condena para a eternidade esse criminoso. Porque senão, gente, se a gente for parar para pensar, o inferno hoje é uma discoteca lá, todo mundo dançando, cheio, provavelmente já está até difícil lá para os caras arrumar alimento para a quantidade de gente que está lá, porque a grande maioria de nós somos falíveis. Só que o Deus de Jesus, o Deus da doutrina espírita, é esse que se expressa dessa forma que ele colocou aqui. Isso aqui é de uma beleza imensa. Porque é um pai de amor que você não passou na prova, você vai fazer recuperação, e nesses dias que você está de recuperação, Marquinhos, você não vai jogar bola, você não vai brincar com seus amigos, eu vou sentar do teu lado para estudar. Não é assim que os nossos pais faziam com a gente? Fora um castiguinho que dava? É o que Deus nos dá. Aí ele te aperta. Aí ele te aperta um pouquinho mais, ele já não vai te dar a liberdade que você tinha antes. Sim. Entendeu? Você assumiu um compromisso por um equívoco seu. Agora, foi dada a você a oportunidade de refazer. E isso, gente, isso é belíssimo. Aí, nesse quarto ponto, a gente dando continuidade, né, o Camilo, né, ele deixa bem claro, né, com relação ao corpo que ele largou através da morte voluntária. Depósito sagrado que ele antes deveria estimar e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direito de faltar aos grandes compromissos da vida planetária.
tomados antes do nascimento, em presença da própria consciência e ante a paternidade divina, que lhe fornecera vida e meios para tanto. Você pode ler o 5, que complementa um pouco O esse comentário? espírito de um suicida, é o quinto ponto, né? O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. Aliás, foi Isso é citado importantíssimo, aqui né? no item 1, de uma forma muito, muito clara. Olha só, o que ele diz ali no 4? Qual é a nossa responsabilidade também com o corpo que nos foi concedido? Veja que é um instrumento sagrado. Ele é instrumento sagrado por quê? O nosso processo de aprendizado, ele se faz mais na espiritualidade quanto encarnados. Nós passamos muito mais tempo lá. E os espíritos nos falam de estudos, nos falam igual nós vimos aqui, todo mundo estudando, todo mundo aprendendo qual é a verdade, aquela coisa toda, a gente aprende muito mais lá. Mas aqui a gente recebe o corpo como um instrumento de vida nesse planeta e nesse veio vibracional material que nós estamos, porque é aqui que nós vamos passar pelas experiências que vão reforçar o nosso conhecimento e vão avaliar até onde nós aprendemos. Para superar esse vício, para se afastar de um determinado prazer que nos concede uma realidade na vida transitória, ou seja, um aprendizado que nós precisamos fazer. Então, o corpo é esse instrumento e é uma dádiva divina. A gente precisa, no Evangelho está lá, cuidar do corpo e do espírito. Então, veja que a própria doutrina espírita, ela reforça esse conceito do cuidado do corpo, mas por quê? Porque é esse instrumento divino. Ao ponto do André Luiz afirmar que poucos são os completistas, ou seja, poucos são aqueles que vivem de uma tal forma que a quantidade de princípio vital que permite ao nosso corpo, que é um elemento biológico, que dá vida a esse elemento biológico, que mantém as estruturas de funcionamento dos nossos corpos, que é o princípio vital, é como se fosse um tanque de combustível. Você enche o tanque, você tem uma quantidade de tempo de caminho, de quilômetros para rodar com aquele. Agora, você começa a acelerar demais, a frear demais, existe uma série de coisas que você faz que faz com que você gaste mais combustível. Sim. Então, se no tanque lá você, 300 quilômetros, se você dirige mal, se você não toma cuidado, se você faz tudo aquilo que já orienta que gasta mais, você vai andar 250. Você não completou o que aquele tanque poderia lhe dar. A mesma coisa com o corpo físico. Isso aí. Agora, é importante. Então, primeiro é isso. Ele diz assim: olha, aqueles compromissos que nós assumimos pela própria consciência antes de encarnarmos. É aquilo que a gente brinca aqui. Você chega lá, tem lá os mentores, vocês precisam reencarnar, você tem consciência disso, aí vão pegar nossa ficha lá, nosso livro, aí vai olhar assim, Marquinhos. Né? Quando eles olharam, foi assim, mais ou menos, Marquinhos. Meu Deus, esse menino. Vou mandar para a Graça Lazarino, que ela vai ter mais paciência para cuidar. Entendeu? Ela é meio brava, que é a tal de Graça Lazarino, mas vai ser filho dela. É mesmo? Vai ser filho de Graça Lazarino, porque ela vai botar no eixo, entendeu? Aí o menino vai ser espírita, porque já passou. Tem que ser. Diversas doutrinas, o homem deu certo. Passou por diversas filosofias, aprontou. Se agora no Espiritismo não der conta, não, ele já vai para outro planeta, não vai ficar aqui com a gente mais, não. Entendeu? Então, isso é só na ficha, meu irmão. Aí você chega lá, você tem um compromisso. E olha que bênção. Bênção, você está lá, tem toda a consciência dos seus compromissos perante a lei de Deus. Alguém diz assim: pô, você vai ter agora a oportunidade de acertar, meu irmão. Vai na fé. Que você ainda vai ganhar, como brinde, o conhecimento da doutrina espírita. Agora, só tem uma coisa. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Cuidado, tá? E assim, mas olha que compromisso, olha que bênção. E o que nos permite estar aqui? O nosso corpo físico. Por isso que ele é esse instrumento divino. Porque é o instrumento que nos permite viver a experiência divina da encarnação.
E aí, só para completar, indo para o 5. Depois eu deixo de falar, porque você sabe que eu gosto de falar muito, fiquei sem falar, não vim na outra vez, agora eu tenho que compensar os dois. Então, Não, falo tranquilo. muito. Deixa eu falar do livro agora aqui. Ó. Tinha que falar, pera, deixa eu terminar aqui, rapaz. Você viu que eu faltei, cara, eu faltei um dia, eu estou com um compromisso na espiritualidade, deixa eu pagar, meu irmão. Faz então isso vai. comigo, não, só falta aqui. Por quê? Porque todo mundo acha, aqueles conceitos que você tem, todo mundo acha que alguém que nasce com alguma condição limitadora do corpo, olha e fala assim, foi um suicida. E não é Nem isso. sempre. Nem sempre. A gente precisa pensar é que um existem. indício, mas não quer dizer mas que não seja. quer dizer que seja. Porque nós temos uma mania de apontar o dedo, né? Enquanto eu aponto o dedo para o vizinho, tenho 3 voltados para mim. O Celso lembra, ele ficou gravado na evangelização, tá vendo? Né? Musiquinha ficou gravado. É só lembrar disso. Por quê? Porque você fere um instrumento divino e você, ao ferir aquele instrumento, você está ferindo o modelo do seu corpo, que é o perispírito. Uhum. Então, ao reencarnar, você vai, dependendo, aí vai depender de novo da sua consciência, de como você fez, né? Do tempo que você demandou para reconhecer o seu equívoco. E você vai ter uma limitação no seu corpo físico. E se for renitente, essa limitação vai ser cada vez natural, maior, para tirar todas as possibilidades de você cometer o crime novamente. Quem, dando sequência aqui à obra, né, o estudo dessa manhã de domingo, da obra Memórias de um Suicida, né, Camilo volta no ponto 6º aqui, né, do capítulo 5 do reconhecimento, ele coloca o seguinte: a volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável e irrevogável, é expiação irremediável, a qual terá de se submeter voluntariamente ou não, porque em seu próprio benefício outro recurso não haverá, senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. Bem claro. Você tem um filho teimoso e você falou, faz isso, não vou fazer, não. Faz isso, não vou fazer, não. E aí o que o pai faz? Não, você vai fazer sim. Então, existem casos que os espíritos usam até esse termo, né, da reencarnação compulsória. Isso. É como se você tem alguém que tem mais maturidade, que sabe que aquilo que vai lhe ser dado é necessário para o seu aprendizado, para o seu crescimento, uma perspectiva que ainda você, como criança espiritual, não conseguiu perceber. Sim. É da lei, a reencarnação é da lei de justiça, da lei de amor de Deus, serve para todos. Então, mesmo o suicida, aquele que, de repente, está um tempo em desarmonia e desequilíbrio, não consegue ser ajudado, não consegue reconhecer o seu equívoco, ele pode ser levado a uma reencarnação compulsória. Às vezes, um pequeno tempo em que ele precisa de retorno no corpo, o tempo com dificuldade. Ou aquele tempo que ele ia ficar encarnado na vida passada, ele também se antecipou. Acontece também. E esses limites, aquela história do Chico de uma mãe, né, que procura o Chico, o filho, eu acho que nasceu cego, já sem os 2 braços e tal, e os médicos agora viram que ela necessidade de amputar as 2 pernas, e ela queria saber do Emmanuel por quê. E a explicação é bem clara, ele é um espírito renitente, mesmo diante dos limites que lhe foi dado, ele ainda estava pensando em caminhar até um abismo e se jogar. Nossa, então pediu para falar, diga à mãe que em benefício dele, ele vai precisar cortar as 2 pernas. Então vejam que são imposições da lei, mas uma imposição da lei que educa, diferente às vezes das imposições, das consequências penais que nós temos aqui na Terra, que não atendem a um processo de ressocialização daquele que passa por aquela pena. Aqui não. Aqui é um impositivo da lei que vai dar a ele condições dele cada vez mais evoluindo. Então, isso também, às vezes, pode criar um impacto. Pô, mas cadê o livre-arbítrio dele aqui? Os espíritos dizem para o nosso livre-arbítrio vai no limite da nossa condição de fazer escolhas também. Então, no caso de uma reencarnação compulsória, ou como nós vimos nesse caso que o Chico nos trouxe com o Emmanuel, é justamente isso. Ele precisa, e muitas das vezes
é da lei, fala assim, é da lei, é inevitável, é irrevogável. Isso para todos nós, é a lei da reencarnação, isso é para todos nós. Na realidade, é uma lei da natureza, que a gente Sim. queira, que a gente não queira, passaremos por ela, né? Sim, então, aí de preferência, olha só a importância da conscientização que a doutrina espírita nos dá. De preferência que eu entenda que é a expressão do amor e da misericórdia divina a reencarnação. Então, que eu faça da minha vida aqui da melhor forma possível. Perfeito. Aí, dando continuidade, o 7º ponto que ele levantou, está na obra, né? Sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultado por lei, para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso e anteriores etapas terrenas. Muito Ele claro volta a algumas reencarnações passadas, o que fizemos, né? Para chegarmos nesse ponto, né? E quando nós estudamos principalmente a segunda parte do livro Céu e Inferno, onde Kardec ele coloca até numa sequência da própria escala espírita, ele começa com os espíritos felizes e vai colocando, a cada capítulo ele vai colocando uns exemplos. Nós vamos vendo, e é interessante que mesmo entre os espíritos felizes, não são espíritos evoluídos, são espíritos felizes, não são espíritos que estão lá no topo, não, ele fala de espíritos felizes, e eles mesmos se colocam lá nessa condição, mas visualizando espíritos em situação de maior evolução do que eles. Mesmo eles, retornam em alguns momentos ao entendimento de que as privações que eles passaram, as experiências que eles passaram na última encarnação e que eles superaram, passaram com equilíbrio, com coragem, com aquela resignação consciente, né? Resignação consciente, no esforço de fazer o bem. Porque tudo isso que a doutrina espírita nos indica, aquela vida anterior que proporcionou a eles um estado de consciência mais feliz na espiritualidade, estava intimamente ligado com outras anteriores onde eles se equivocaram. Isso, gente, eu sempre volto a falar, quando a primeira vez eu entrei no salão do Jeff, né, do Grupo Espírita Fé e Esperança, onde ali eu comecei a minha caminhada no movimento espírita, foi para assistir uma palestra do Raul Teixeira. E aí aquela frase que até hoje está lá, né? Nascer, viver, morrer, renascer, é a lei e tal. Cara, só de ler aquilo dali, eu falei, pô, encontrei o que eu queria. Porque é a expressão da justiça divina. Porque você olha para a vida, a gente vê algumas coisas acontecendo e você pensa assim, poxa, como é que Deus permite situações tão divergentes da vida de pessoas, não só no aspecto econômico, mas num aspecto mesmo social, de doença, de privações. Como é que Deus, o Deus de amor de Jesus, pode permitir situações como essa? Como Deus pode penalizar pais com filhos totalmente, né, fora daquele padrão que vai exigir daqueles pais uma dedicação muito maior, um filho que não anda, um filho que não enxerga, um filho com limitações. Por quê? O que aquele filho fez? Ele apenas vai ser um instrumento para que os pais possam passar pela dificuldade e, sei lá, pagar os seus pecados, como muitos dizem? Poxa, mas e aquele filho que foi criado? Ele foi criado só para isso. O sofrimento dele existe só para que os seus pais possam pagar os pecados. Então, todas essas coisas, já lá na juventude, 14, 15, 16 anos, oriundo da Igreja Católica, crismei, fiz todo aquele caminho todo, só que não explicava. Então, você encontra a reencarnação, como a doutrina espírita, e aqui nesse item 7, ele dizendo, olha, sabe o sofrimento que você passa? Não é karma, não, meu irmão. É oportunidade divina de refazimento. É a oportunidade que Deus está lhe dando para você agora acertar, aprender e ser feliz. Então, é uma maneira diferente de olhar as dores do mundo e as desigualdades do mundo. E essa maneira diferente não nos impede
de eu encontrar o Celso, está passando por um sofrimento, uma dificuldade, pô, abraçar meu irmão, o que eu posso te ajudar? Ela não nos impede de fazer o bem. Porque eu já, no início, eu via muito no movimento, o pessoal falou assim, não vou ajudar aquela pessoa que está passando fome, que está na rua, porque é karma dele. Não tem nada a ver disso, não. Senão Jesus não ensinava a amar ao próximo. Uhum. A misericórdia divina depende também da nossa ação. Deus age na vida dos outros através do próprio homem. Deus age na vida do homem através do próprio homem. Então, são expressões da misericórdia divina que vão ajudar aquela pessoa a passar por esse momento ou por esse período da vida, ou da própria vida com dificuldade, que é o sofrimento, é uma experiência de aprendizado, para que a dor de hoje signifique uma consciência livre no futuro, uma consciência livre nos trazendo a felicidade. Muito bem. E ele conclui nesse 7º ponto que ele levantou. Mas se em vez do heroísmo salvador, preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um autoatentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno, como foco sagrado de que descendeu. Perfeito, né, rapaz? Perfeito. Ele diz o seguinte, o que é hoje uma limitação na sua vida que você vive? A fuga. Fuga às labutas promissoras. Então, quantas vezes no passado nós fizemos escolhas equivocadas que, na verdade, eram expressões de um comportamento que é muito humano, muito nosso, que é não só de transferir responsabilidade, mas tentar sempre o caminho mais fácil. Vocês já perceberam isso? É o caminho que não exige esforço. Tanto é que, se antigamente nós cozinhávamos em fogão a lenha, hoje você pega um produto, coloca no micro-ondas ali, já sai pronto, você só vai comer. Menor esforço. Mas que fogão a lenha era melhor, né? Nem fale, meu irmão. Muito melhor. Mais saboroso. Melhor, trabalhoso. Eu ainda não consegui fazer um fogão a lenha lá, rapaz. Sou doido para botar um fogão a lenha lá em casa. Pô, você já imagina a cena, a Sinara pegando as lenhas lá, colocando. Ela vai adorar. Fogão, esquentando, fazendo comida para mim no fogão a lenha. Não, lenha tem um monte lá, cara. Pô, já pensei, imagina a cena. Sou doido para realizar isso na vida da Sinara, cara. Botar um fogão de lenha. Vai adorar. Lá. Vai adorar, tenho certeza que ela vai adorar. Então, você já viu, assim, o homem busca sempre o menor esforço. E existem situações em que a gente precisa de vontade férrea. Isso aí. Outro também, controle remoto. Controle remoto é outra expressão da lei do menor esforço. E aí, na minha época, o controle remoto era a gente. O pai falava, troca de canal lá. A gente tinha que levantar, trocar de canal, troca de canal de novo. Esse eletrônico. Aumenta o volume. Aumenta o volume, vai lá. Aumenta o volume. Isso aí, ó. A gente era o controle remoto. Subir isso. Levar o bombril para colocar lá, para pegar melhor. O raio de chuvisco que ficava o tempo todo lá. Só dizendo aos nossos queridos ouvintes aqui, a turma que já passou da idade de Matusalém, porque se fica lembrando dessas coisas, já viveu isso. Então, gente, vejam como é bonita a lei de Deus. Ele te dá liberdade de um determinado compromisso, você não assumiu, você fugiu, você buscou a lei do menor esforço, beleza. Só que você tem um compromisso com a lei. Você precisa fazer, você assume o compromisso. Em casa, com os pais, as mães, os filhos, hoje, educação, não, você vai arrumar o seu quarto. Né? De vez em quando eu entro no quarto da Tatinha, ela fala, Tatinha, o que é isso? Quem está aí? A Graça, fogão de lenha para a Sinara, misericórdia. Isso aí. Amai a vossa irmã. Que isso, Graça? Ela vai gostar muito, minha filha. Tipo, fogão a lenha, a comida fica melhor. Muito bom. Muito bom. Não conta para ela não, faz favor. Então, eu brinco com a Tatinha, eu entro no quarto da Tatinha e falo, Tatinha, o que é isso aí? Passou um furacão só dentro do teu quarto e tal? Vai arrumar. Arrumar. É um compromisso. Você tem um compromisso. Pode fugir? Pode. Pode deixar, pode fugir. Aí chega a hora que o pai fala, você já arrumou teu quarto? Não arrumei não. Então, para cá o celular. Você só vai entrar nas redes sociais assim que você arrumar seu quarto. Sabe o almoço? Não, você só almoça na hora que arrumar seu quarto. Não são impositivos? Sim. Com o processo de educar.
Eu não bati ninguém, você não botou ninguém de castigo, simplesmente você utilizou de estratégias de educação. E ainda vai falar assim, pai, você é mau. Ainda tem isso, pai, você é mau. Então não adianta fugir, a gente precisa arrumar o quarto da nossa consciência. Acender uma luzinha, descobrir que tem poeira, tem livro para todo quanto é lado, aquela roupa que Marquinhos cismava de deixar no chão, que ele usava, deixava no chão. Imagina. Forma nenhuma. Hoje ele faz isso? Não faz mais. Não. Por quê? Não, toalha em cima da cama, nada, não faz mais deixa nada em cima da cama. Por quê? A Graça Lazzarini chegou para mim, você faz isso ou você, né? No cada graça, a educação era outra, né? Tinha a palmatória, o cinto, o negócio lá, no México. A palmada evangélica. A palmada evangélica. Você está entendendo? Então, assim, eu acho isso divino, cara. Divino, porque é a expressão da misericórdia e do amor de Deus. Se eu tenho consciência disso, e é o caso do espírita, cuidado com as nossas fugas. Cuidado com a lei do menor esforço. Isso não vai nos conduzir à evolução, apenas a voltar e refazer o compromisso. Ficou lá e, às vezes, um quartinho que ontem era mais fácil de limpar, hoje, porque você já botou não sei o que mais lá, ele fica mais difícil de você limpar. Mas você vai juntando. Só vai juntando. Vai chegar uma hora e aí não adianta reclamar que está difícil, não. E aí ele continua no 8º ponto que ele coloca na obra, né? Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá a reencarnação prestamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas, ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade, caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em cursos de aprendizado edificante, que facilitarão as pelejas futuras ao prol de sua mesma reabilitação. Prometei falar pouco aqui, senão a gente não termina isso aqui hoje. Às vezes é preciso, no caso, principalmente da reencarnação compulsória, aquilo que você até lembrou, às vezes para cumprir aquele tempo que eu deixei de cumprir aqui. Sim. Então é quase complemento da encarnação agora, passada. Vamos entender que sempre quando palavras utilizadas que se referem a tempo, a gente tem que relativizar. Porque o tempo aqui na Terra é diferente do tempo na espiritualidade. Sim. Tá? Então, aquele que precisa de uma reencarnação compulsória, ele não vai passar por esse processo de aprendizado que o Camilo e a turma aqui está passando. Né? É só lembrar disso. Então, existem as duas possibilidades. Uma reencarnação compulsória com muitos limites para cumprir aquele tempo, né? Para cumprir aquele tempo que ficou faltando, e a reencarnação, que é da lei, para aqueles que vão passar por esse processo que eles estão passando aqui de aprendizado. E Camilo continua, né? No ponto. O suicida é como que um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus páramos antes da época determinada e legal, e tolerados são e amparados e convenientemente encaminhados, porque a excelência das mesmas, derramada do seio amoroso do Pai Altíssimo, estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de corrigenda e reabilitação. Aí a misericórdia divina, né? Resume, né? Eu já citei aqui uma afirmativa da Joana, quando ela diz que o amor de Deus está em todos os lugares, em todas as pessoas. Apesar desse estado de consciência que eles chegam na espiritualidade e que nós vimos aqui que expõem a muito sofrimento, ninguém é desamparado. E ele continua, 10º ponto, né? Renascendo em novo corpo carnal, remontará o suicida à programação de trabalhos e prélios diversos, aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretendera arredar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, carreando para a reencarnação expiatória as amargas sequências do passado delituoso. A tal tentação, porém, poderá resistir, visto que,
na espiritualidade, foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se contudo vier a falir por uma segunda vez, o que será improvável, multiplicar-se-á sua responsabilidade, multiplicando-se por isso mesmo, desastrosamente, as séries de sofrimentos e pelejas reabilitadoras, visto que é imortal. Imortal, olha só. Né? E, agora, vamos lembrar que isso aqui ele está trazendo já consciente, né? E ele escolheu o caminho da morte voluntária, mas esse item serve para todos nós em qualquer expressão que nós temos contrárias à lei divina. Nós vamos ter que recomeçar, Sim. a refazer. O primeiro processo é o da consciência do erro, da consciência da oportunidade que você tem, agora você vai reviver as experiências similares. A gente só precisa parar com aquela história do movimento espírita que se o Marquinhos me deu um tiro na vida passada, na próxima ele vai tomar o tiro de alguém. Se eu perdoei ele, eu não vai ser eu que vou dar o tiro, mas de repente vai ser o Celso. Isso não é isso. Nós passamos por experiências que geram, nós passamos por situações que geram o que me é o sofrimento, a dor, a oportunidade de refazimento. Porque eu não posso, é difícil você viver a mesma coisa na cultura, por exemplo, da europeia, no final do século XIX e hoje. Uhum. O mundo mudou, a cultura mudou, você está em outro país, você está com outra língua, agora você vai viver uma situação que vai lhe permitir passar por uma experiência similar. Agora, se você voltar a falhar de novo, você recomeça de novo, mas vai ficando mais difícil. Vai multiplicando, né? Vai multiplicando. É aquele professor da recuperação, eu te recupero, só que a prova vai ser mais difícil. Ele já te avisa na prova que, você com vontade, essa prova aí está difícil. Não vai para a recuperação não, porque a prova vai ficar mais difícil. Você vai ter que pegar todos os 4 últimos períodos. Isso aí. Né? Isso aí, era assim mesmo. Você estava, a última prova era do último 4 período. A recuperação trimestres. você pegava o conteúdo do ano inteiro. É. Não é mais difícil? É mais difícil do que você ir vivendo a cada período fazendo uma prova com o conhecimento da lei. Até no 8º ponto, quando ele cita, né, quando o espírito que cometeu o suicídio, ele quiser ficar um pouco mais tempo lá preparando em curso de aprendizado edificante, Sim. que facilitará, ajudará, né, facilitará as pelejas futuras. Isso já é do próprio espírito. Tomar essa iniciativa para que, quando ele voltar novamente, ele não caia nas mesmas ciladas que ele foi criado por ele mesmo. Né? Sim, com certeza. Você toma consciência, é o caso dele. Veja bem, ele está chegando aqui ao final de um processo de tratamento através de estudo, de conscientização da lei divina. Ele é capaz de escrever isso que ele escreveu para nós aqui, não está nem na metade do livro, e ele já está com essa consciência aqui. Sim. E o 11º e último que ele coloca para nós, né, na obra e no capítulo em questão, capítulo 5, Reconhecimento, ele coloca o seguinte, vai ser em 2 partes, porque ele é longo, né? O estado indefinível de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão o retorno à normalidade ao findar das causas que as provocaram, após existências expiatórias, testemunhos severos em que seus valores morais serão duramente comprovados, acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações nobilitantes, renúncias dolorosas de que se não poderá isentar, podendo tão dificultoso labor dele exigir a perseverança de um século de lutas, de 2 séculos, talvez mais. Tais seja o grau dos próprios deméritos e as disposições para as refregas justas e inalienáveis. Tem 2 coisas aqui que eu sempre lembro, né? Nós estamos diante de um escritor. Então ele carrega na pena, ele sabe usar as palavras, sabe usar as palavras que vão dar um impacto. Né? Um impacto necessário, porque você está diante de uma situação recorrente, principalmente no mundo de hoje. Né? O volume de morte voluntária e de tentativas está crescendo. Então, muitas das vezes, você precisa criar um impacto
para que a pessoa possa despertar, para que ela possa superar. Eu vejo assim, poxa, esse sofrimento todo aqui é muito maior do que o que eu estou aqui vivendo agora. Sim. E estou pensando na morte voluntária. Aí você toma uma consciência disso aqui, o que você pensa? Não, eu vou passar pelo que eu estou passando aqui. Vou encarar a minha dor, Isso aí. vou tentar superar, porque a morte voluntária vai me levar a uma situação de pior ainda. Pior, muito pior. Muito pior. E ele carrega na tinta com relação a isso. Mas agora é interessante o seguinte, o que ele descreve aqui serve para todo e qualquer comportamento contrário à lei divina que a gente venha a ter, dependendo do grau de consequência daquele comportamento. E aí ele conclui, né, o capítulo, né? Tais deduções não nos deixavam absolutamente ilusões acerca do futuro que nos aguardava. Cedo, portanto, compreendemos que, na espinhosa atualidade que vivíamos, um roteiro único apresentava-se como recurso a possíveis suavizações em porvir cuja distância não podíamos prever. Submetemo-nos aos imperativos das leis que havíamos infringido. Observamos conselhos e orientações fornecidos por nossos amorosos mentores, deixando-nos educar e guiar ao sabor do seu alto critério, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o consolo supremo de um aprisco. Que final lindo, né, rapaz? Que final bonito dessa. Ele coloca aqui, é um resumo disso tudo. A consciência que eles tomam lá diante do que foi realmente a escolha que eles fizeram e do compromisso com relação à lei de Deus. Agora, dando a eles, apesar de ser uma perspectiva de futuro de dificuldades, mas a consciência de, por serem espíritos imortais, uma perspectiva de renovação, de refazimento. E quem não quer isso? Né? Conscientemente, você não prefere ter a oportunidade de refazer do que você viver no inferno eterno? Sim. Todos nós. Eu quero refazer e passar um tempo em sofrimento do que passar a eternidade sofrendo sem perspectiva nenhuma da misericórdia divina. Então isso aqui é uma expressão de amor, uma coisa belíssima que a gente precisa pensar, porque é a expressão da misericórdia e do amor de Deus. E os imperativos da lei, né, que eles têm consciência, né, que infringiu, então tem essa oportunidade de reparar. Que bom, aquilo que eu falo, que bom que você tem a oportunidade. Volta e fala, põe na balança, o que você prefere? Você tomou consciência, eu realmente, poxa, não devia ter atravessado o sinal vermelho. Eu tenho responsabilidade no meu gesto, eu criei dificuldade para alguém. Ou não, você vai viver eternamente no inferno, não tem mais oportunidade nenhuma para você. Você prefere isso ou tomar consciência do seu ato, entender que você infringiu uma lei, que você cometeu um equívoco, mas que Deus, na sua expressão de misericórdia, está lhe dando oportunidade de refazimento. E além de refazimento, de continuar o seu processo de evolução. Cada vez mais se afastando das expressões dos prazeres materiais e transitórios e se aproximando à divindade, à felicidade, que a divindade, a aproximação da divindade de Deus, do Pai, nos concede. Gente, não tem coisa mais linda do que isso, né? E amanhã começa, né, Setembro Amarelo, né? Dia 1º. Lá no GEAC, nós vamos ter também. Então, Setembro Amarelo, com certeza o André retornará, né, André, aqui com a gente aqui, para fazer o 36º estudo e abrindo o capítulo 6º da obra, que é a comunhão com o alto, que Camilo colocou na obra, né? Memórias de um Suicida. Essa obra notável, essa obra que devia estar nas grades curriculares de todas as escolas do planeta Terra. Um dia chegará, não no nosso estágio evolutivo no qual nos encontramos, ainda atrasados, né? Mas um dia chegará e salvará milhões de almas, porque é um livro totalmente científico que esclarece as consequências do suicídio. André Matos, agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Luz Espiritismo, as suas considerações finais. Eu, na verdade, queria dizer a vocês o seguinte, final de setembro agora, a gente conseguiu, por esforço próprio, nós vamos publicar fisicamente 100 volumes do nosso livro. Bom, gente, são 9h55. Chegamos ao final de mais um programa Luz Espiritismo aqui na nossa FM. Tenham todos um bom domingo.
E até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Fica agora com a prece de Cáritas, seguido da Ave Maria. Um bom dia. Bom dia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.